que é muito mais intensa. Uma região próxima do Equador e mais próxima ao nível do mar, há um equilíbrio térmico mais fácil, menos troca de calor, e o concreto sofre menos. Então, a partir do conhecimento dessa necessidade, dessa avaliação de que a estrutura teria que ser íntegra e sã para suportar todo o seu período de vida, o domínio matemático, físico e das propriedades do concreto levaram, então, a se estabelecer estudos e modelos matemáticos que você, então, simula o histórico termo desse concreto. Então, para a avaliação das situações típicas da concretagem, é feito via simulação antes da aplicação, professor? Perfeitamente. Você, então, simula, por exemplo, vamos trabalhar na região da divisa do Paraná com o Paraguai, que é o caso típico de Itaipu. Vamos ter uma temperatura ambiente média de X graus, ao redor de 21 graus. Isso você, então, admite no seu modelo matemático, computacional, que hoje tem uma evolução muito mais rápida, e você simula. Então, eu vou usar um concreto com tantos quilos de cimento, com tais agregados, e vejo qual é a temperatura máxima na espessura de camada que eu vou aplicar, a intervalos de tempos que eu estabeleço pela programática da obra, tá certo? E qual é o recurso que eu vou ter que dar para que isso aí não venha a fissurar. Nesse caso, o professor está falando de medidas minimizadoras de problemas no concreto. Perfeitamente. São a técnica de refrigeração é uma técnica de mitigação para manter a durabilidade da estrutura a um custo palatável, certo? Um custo que depende da magnitude da sua instalação, da sua velocidade de concretagem, porque tudo isso aí está relacionado. A necessidade que eu tenho de lançar tantos metros cúbicos por dia ou por hora me leva à necessidade de ter uma instalação de frio, que é como a gente fala, para suportar essa demanda de concreto na produção e características adequadas. Agora, me fala um pouquinho do que o professor já fez. Nessa história de concreto, o professor já fez bastante. Tanto que o professor se intitula como um operário de obras. Eu acho interessante essa singularidade, essa humildade como coloca, mas eu sei que o professor acumula muita técnica e muito conhecimento, aplicado inclusive. Agora, quais foram os grandes trabalhos feitos pelo professor, que o professor teve envolvido? Quais foram as principais dificuldades, principais, assim que eu digo, algumas delas que o professor possa exemplificar, para que a gente possa entender um pouco uma pessoa que é 100% voltada para essa área de concreto, no caso, ou melhor, o manejo do concreto em sua generalidade? Bom, aí passa por ter um cenário não só técnico profissional, como humano. A primeira dificuldade que você tem, principalmente no Brasil, é você mostrar a alguém que ele tem um problema, ou que pode ter um problema se ele não tomar as medidas. Então, o convencimento, a transferência de preocupação, sem fazer terrorismo intelectual, a pessoa que vai ter um nível decisório é muito mais rígido, é muito mais difícil. Quando você pega um interlocutor que tem um conhecimento, tem um diálogo compreensível, é muito mais fácil. Então, nesse cenário, hoje eu atuo em 22 países, tenho quase mais de 50 milhões de metros cúbicos de concreto envolvido, e o parâmetro mais importante que você tem em qualquer metodologia ou cronologia que você vai desenvolver numa obra é você fazer o seu interlocutor entender das soluções, da idiosincrasia de aplicação naquela região. Quer dizer, você tem, como eu comentei, fazer uma obra no sul do Brasil tem uma implicação muito distinta do que fazer no norte e nordeste, porque a condição climática é outra no aspecto de refrigeração. E também no aspecto cultural. Tá certo? A hora que você vai conversar com um árabe que teve anos sob um domínio
estrangeiro, a desconfiança que ele olha para você das soluções que você vai pôr, você precisa convencer. E isso não é técnica, isso é facilidade de expressão, é a preocupação em não ferir a cultura local, tá certo? Então é uma coisa que, nesse convívio de obra, é mais importante que o técnico, porque o técnico, a hora você apresenta um livro, apresenta um paper, uma publicação que mostra lá que eu lançar tanto, eu vou ter tal temperatura e não vou ter problema. Tá? Mas até chegar a esse ponto, você tem que ter uma veia de administração do conhecimento. Não tenho dúvida. Professor, mas nessa via de administração do conhecimento, somado à boa vontade de uma pessoa como a do professor Francisco, ou do Francisco, né, tipo assim, podemos chamá-lo, o que o professor indicaria para quem inicia, para quem quer galgar esse trilho, essa coisa de concreto? Não, a grande coisa que a gente comenta com os jovens é, primeiro, a pessoa buscar saber o que ele quer. Eu vou contar uma historiazinha depois, mas o importante, hoje, a facilidade que o indivíduo tem de apertar duas teclas no computador e saber o que tem no mundo é muitíssimo mais fácil do que quando eu comecei a carreira. Certo? Quando eu comecei a carreira, eu, sem menosprezo a nenhuma empresa, eu estava com o emprego de ficar dando aula aqui na escola, de trabalhar na IBM, e surgiu, porque o departamento de estrutura da escola aqui fazia o modelo estrutural do vertedouro de Ilha Solteira. Então havia uma boa relação, convidaram a gente para ir para Ilha Solteira. A hora que eu cheguei lá, vi aquele mundo de caminhão com pneus de 2 metros de altura, central de refrigeração, eu falei, pô, vou começar aqui, que é um aprendizado. Mas, antes disso, eu já comecei a triar mais ou menos o que eu queria ser. Tá certo? Como o professor descobriu o que queria ser? Não, primeiro que na época você tinha alguns testes vocacionais. Então eu me candidatei a fazer um teste vocacional. Deu determinadas áreas de atuação. Depois eu me familiarizei com materiais, tanto que o trabalho de formatura meu foi feito no departamento de materiais e concreto aqui da Escola de Engenharia de São Carlos. E a hora que você começa a conviver com as pessoas, que você ver aquele mundo de equipamentos, quer dizer, a possibilidade de interrelações e ações que você tem, motiva muito mais. Então, na primeira visita à Ilha Solteira, a pessoa que estava me recebendo lá para mostrar a obra, que depois passou a ser meu primeiro chefe, mostrava, a Camargo Corrêa aqui está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, que é essa Camargo Corrêa? Tal é a minha ignorância. Certo? Porque eu não tinha assim, noção disso. Falei, sai alguma testa de ferro de empresa estrangeira? Não, a Camargo Corrêa é uma empresa nacional. Então, tal o desconhecimento à época. E a gente não era assim uma pessoa alienada. A gente tinha conhecimento, mas a maneira de você se aprofundar no conhecimento naquela época é muito menor do que hoje. Hoje o indivíduo tem... em vez de ficar buscando mulher pelada na televisão, é fácil buscar cenários de vida profissional. Tá certo? Então, vou ver, vou trabalhar em física aplicada, materiais de alta dureza para usar em tais máquinas, ou vamos buscar um cimento que tenha uma pega retardada, uma propriedade X ou Y. Isso é mais fácil. Tá certo? Quer dizer, a proliferação do conhecimento, o que falta é a possibilidade do cara triar bem. Tá certo? Se ele falasse, bom, eu vou caminhar por esse caminho, né? Até a historiazinha que eu ia comentar é o seguinte, quando eu cheguei em Itaipu, depois de Ilha Solteira, chegou um colega formado aqui para ir trabalhar lá. E ele chegou para mim, isso foi fevereiro de 76, mais ou menos, falou, Andreoli, eu quero trabalhar nessa obra.
Eu falei, pô, mas eu não tenho lugar agora, mas eu vi que você é bem graduado,